eu estou aqui para falar sobre o plano de aula, segundo a BNCC. Primeiro, identificação. Quais são os componentes? Identificação, nome da instituição, logo embaixo vem o professor, a turma e o ano em que ele vai dar aula. Aí depois vem a data, o dia da aula e a duração da aula. Até aí, básico. Depois vem a área do conhecimento. O que seria a área do conhecimento? A gente vai ver mais tarde, tá? É a unidade temática, o objeto do conhecimento, habilidades, métodos, que seria a metodologia, recursos, avaliação e referências. Prestem bem atenção nesses componentes. São os componentes do teu plano de aula. Primeira parte da identificação. Por que eu coloquei a primeira parte? Porque, como vocês viram, são muitos componentes. Então, eu dividi eles em partes para que vocês pudessem observar melhor e poder falar melhor cada item, para não ficar um slide muito grande, cheio de escrita, coisas escritas. Então, primeiro, identificação, como eu falei, nome da escola, aí em seguida professor, turma e ano. Depois tem a data, a duração e a área do conhecimento. Qual seria a área do conhecimento? A disciplina que o professor vai dar. Seria um professor de português, seria um professor de matemática. E qual é a disciplina que ele vai dar? Vai ser matemática, no caso seria o professor de matemática. Aqui um exemplo de como é que tá isso na BNCC. Você vai pegar o documento da BNCC, vai pegar a parte de área do conhecimento e está lá escrito, área do conhecimento, ciência e natureza. Então você vai pegar e vai escrever isso naquele local. Seguindo a segunda parte da identificação, os componentes do plano. Unidade temática, que seria o assunto. O objetivo do conhecimento. Qual é o objeto do conhecimento? Sabe que toda ciência, todo estudo tem um objeto do conhecimento. Então, qual seria esse? E a habilidade. O que você espera que o aluno aprenda após dessa aula? Que ele vai entender, que ele vai saber que no Enem, que em toda a grade curricular, em todo o sistema educacional, tem competência e habilidade. E elas seriam exatamente o que o aluno vai aprender ao decorrer do ano, da aula, do semestre, de um projeto. Vamos dar um zoom bem aqui. Unidade temática seria o quê? Unidade temática está escrito bem aqui em cima, ó. Está escrito ciências, pegou um exemplo. Ciência do segundo ano. Aí está aqui, unidade temática. Aí embaixo, matéria e energia. Matéria e energia é uma unidade temática. Ou seja, a área do conhecimento é ciências. O ano é segundo ano. Agora, a unidade temática é matéria e energia. Então, essa é a unidade temática. Se eu vou colocar isso naquele espaço, unidade temática. E o objeto do conhecimento seria propriedades e uso dos materiais, prevenção de acidentes domésticos. Ou seja, o que o aluno vai aprender nessa aula? Ele vai aprender as propriedades do material, vai aprender o seu uso doméstico. Esse é o objeto do conhecimento. Então, seria basicamente isso. Agora, a sua habilidade. Onde é que a gente acha habilidade? Logo abaixo disso, dessa parte aí, está escrito habilidades. Habilidade é que o aluno vai aprender. Essa habilidade é a primeira. Logo, essas três primeiras aqui, esses três primeiros quadradinhos, são as habilidades que ele vai aprender naquela aula de matéria e energia do segundo ano de ciências, tá? Esse é um exemplo. Identificar de que materiais. Quais são os materiais? Esse é o primeiro, habilidade dele. Propor o uso de diferentes materiais. Segunda habilidade. Discutir os discursos necessários à prevenção de acidentes domésticos. Terceira habilidade. Preste atenção que a habilidade está relacionada justamente com o objetivo e está justamente relacionada com o objetivo, com o objeto de conhecimento, com a unidade temática e com a área do conhecimento. Tudo relacionado ao mesmo exemplo.
Então, a partir disso, vamos agora revisar os últimos tópicos que estão aqui nesse componente. Depois das habilidades vem o quê? Metodologia. Como é que o professor vai trabalhar isso? O que ele vai fazer? É bom a metodologia ser dividida em momentos, não ser um texto grande. Senão fica confuso para quem vai ler. Então faz primeiro momento, segundo momento, primeiro momento. Vai explicar sobre, ou então vai falar, perguntar para os alunos sobre. Aí segundo momento vai explicar sobre aquilo. Terceiro momento vai fazer uma atividade. Seria isso. E os recursos? Que recurso vai utilizar? Vai utilizar o quadro mesmo, um slide, vai utilizar o material que você vai produzir. Quais serão os recursos? Tem que colocar exatamente todos os recursos utilizados. E a avaliação? Você vai passar uma atividade, vai corrigir para ver se estão ok, você vai observar eles, você vai dialogar com eles, como é que vai ser a sua avaliação? E as referências? Qual é a referência que você utilizou para dar essa aula? Então, é basicamente isso, o resumo de como se faz um plano de aula na BNCC. E muito obrigado